Olá amigos, estamos de volta aqui na Tink TV, a sua TV regional, para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso. O Pense Nisso é um programa que diariamente acontece na sua TV, canais 25 e 525 da NET, trazendo sempre um assunto que lhe agrada. Aqui nós já falamos de esporte, falamos de polícia, justiça, bom, enfim, política. Os mais variados assuntos são tratados aqui no nosso Pense Nisso com personalidades importantes da cidade e também da região. E muito obrigado pela sua sintonia, hein? Comemoramos no mês de setembro o primeiro aniversário do nosso Pense Nisso, um ano de Pense Nisso, e hoje nós vamos para a entrevista de número 186. Então, quantas personalidades que já não passaram pelo nosso programa. Assuntos diversificados, como eu falei. E o assunto de hoje também eu tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos falar de nutrição, nós vamos falar de alimentação, nós vamos falar de coisa boa, né? E o nosso entrevistado de hoje é o chefe de cozinha, Nicolas Oliveira, que nós agradecemos a participação. Tudo bem, Nicolas? Tudo bem, eu que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês. E quando o entrevistado é bom, nós trazemos de novo. Você lembra que nos primeiros programas aqui do nosso Pense Nisso, nós trouxemos o Nicolas, deu uma aula aqui de gastronomia para todos, né? Então, mais do que justo trazer de volta e daqui a pouco trazer novamente. Né, Nicolas? É isso aí. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Um jovem chefe de cozinha, né? Você contou um pouquinho da sua história ali no comecinho, né? Como é que foi, quando despertou esse interesse seu pela culinária, essa coisa toda? Bom, desde pequeno, eu sempre gostei muito de ver minhas avós cozinhando, né? E gostava de estar ali participando, ajudando. E foi aí que foi surgindo o interesse pela culinária, né? A família mesmo que incentivou. E eu acabei criando gosto, né? pela gastronomia. E fez um curso, como é que é? Sim, eu fiz gastronomia na Anhembi Morumbi há uns 10 anos atrás. Fiz nutrição, técnico em nutrição também, né? Foram alguns outros cursos de especialização aqui em São José, no Instituto Gastronômico das Américas. E estou sempre me atualizando, né? Na verdade, acho que em qualquer profissão a gente não pode parar nunca de estudar, de pesquisar, né? Para poder evoluir e estar se adaptando aos novos tempos. Pois é, e no programa que você participou pela primeira vez, você disse que trabalhou fora de São José, fora do estado de São Paulo. Na verdade, eu fiquei fora de São José, eu morei em Araras por um bom tempo, e morei em São Paulo, então trabalhei em Taubaté, trabalhei em restaurante aqui em São José também, então tenho já algum conhecimento, alguma experiência aí. Nicolas, qual é a diferença de ser cozinheiro e chefe de cozinha? Na verdade, existe é diferente, né? O cozinheiro, ele é aquele cara que está ali cozinhando de fato, e um chefe de cozinha ele vai muito além de só cozinhar, né? Você vai comandar a cozinha, você tem outras preocupações a não ser só estar ali cozinhando, né? Montando o prato, enfim, você cuida de estoque, funcionário, andamento da cozinha, o fluxo, ver se está tudo saindo corretamente, se os pratos estão saindo certos, tempero, qualidade da receita. Então, o cozinheiro ele vai estar ali cozinhando mesmo. O chefe de cozinha ele vai estar supervisionando, né? Coloca a mão na massa também muitas vezes faz muito além de cozinhar, né? Porque eu falo, né? O chefe de cozinha ele faz tudo, né? Precisar lavar uma louça, ele vai lavar uma louça. Se ele precisar ajustar um prato, ele vai ajustar um prato. Precisar, né, chamar... então ele não fica só olhando, não, e dando ordens, não. Põe a mão na massa, literalmente. Com
Com certeza, porque na verdade a cozinha, quando a gente fala, né, que começou o trabalho ali, vamos abrir, aí o negócio começa a pegar fogo, e aí você tem que ir se adequando, né? Vai precisar lavar uma louça alguma hora, porque está sobrecarregado aquele funcionário, a sobremesa está sobrecarregado, você vai lá na praça da sobremesa dar uma ajuda. Então, assim, você vai estar em todas as áreas e fazendo de tudo. Olha que legal. E qual foi o primeiro restaurante que você trabalhou? Eu trabalhei aqui na Italy, aqui na Ademar de Barros. Foi o primeiro? Foi o primeiro que eu trabalhei. Tá. E como é que rapaz, você está preparando, né, a refeição do dia e de repente você olha assim, a clientela começa a chegar e a responsabilidade é sua ali, dos pratos que vão ser servidos. Bom, dá um frio na barriga? Na verdade, assim... Quando abre a cortina e vai começar o espetáculo. Eu acho que eu sempre sinto um frio na barriga, né, por mais que já tenha uma certa experiência, né? Eu me lembro que antes era um frio muito maior que eu sentia, né? Mas eu penso que se não tivesse friozinho na barriga, né, parece que aí perdeu. Você não tá ali à toa, sabe? Esse friozinho na barriga te faz dar vontade de voltar no outro dia, vontade de fazer cada vez melhor, né? Exatamente. A responsabilidade aumenta cada dia mais, né? Com certeza. Mas assim, como eu falei, a experiência vai deixando você mais tranquilo, né? Mas esse friozinho na barriga sempre tem. Nós estamos conversando hoje com o Nicolas Oliveira, ele que é chefe de cozinha, é de São José, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais do seu trabalho aqui em São José e fora de São José. E o papo hoje é sobre gastronomia. Ô Nicolas, qual a diferença de gastronomia e culinária? Bom, a gastronomia Bom, vou começar a culinária. Culinária é aquela que é típica de um país, né? A culinária não só de um país, como de determinada região. Aqui, né, no nosso país, a culinária é gigantesca. A gente tem culinária baiana, culinária do sul, a própria aqui de São Paulo. Então a culinária, ela é como se fosse os pratos típicos de cada região. E a gastronomia já é um todo, né? A gastronomia, ela envolve também a culinária, né? E ela como eu posso dizer, é um nível acima ali, né? Englobando mais tudo, elaborado, mais né? elaborado. Você vai unir tanto a culinária, por exemplo, tem muitos restaurantes, né, que unem a culinária francesa com a culinária mineira. Então é uma mistura. A culinária francesa deve ser chique, né? E a culinária gaúcha já não é tão chique assim, mas é uma delícia. Um arroz carreteiro, não? Não tem coisa melhor, é muito gostoso. Fiz parte do CTG, Centro de Tradições Gaúcha aqui de São José dos Campos, e sempre faziam ali o arroz carreteiro, né? É muito gostoso. E ali tinha 5 ou 6 para ajudar, e mete a mão na massa, vira o arroz e mistura a carne, né? Isso. Quer dizer, não é tão chique assim, mas é muito gostoso, muito saboroso, né? Sim. Agora, a francesa já é toda cheia de dedos, né? Exato. É isso, essa a diferença? Isso. Eu até brinco assim, aqui no Brasil, eu acho que a gente come muito bem, né? Não, lá fora, com certeza, uma culinária francesa, italiana, culinária europeia em si, lá é o berço da gastronomia, veio de lá, né? Então, mas é uma coisa muito mais requintada lá, uma coisa um pouco mais diferenciada, mas a nossa culinária não deixa nada a desejar para eles, não. A gente tá muito. E você tem acompanhado essa culinária da Europa? Ela está vindo para o Brasil ou o Brasil está exportando a nossa culinária? Ou seja, nós estamos importando a gastronomia europeia ou nós estamos exportando a nossa culinária? Como é que está? Eu vejo hoje a gente ainda muito mais trazendo, né, a culinária, a gastronomia de fora para cá. E o que eu acho muito legal a gente faz uma adaptação, né? Como eu estava falando, e tem
um restaurante de um chefe conhecido que faz programa, né, na televisão, que ele mistura a culinária francesa com a culinária mineira, né? E é uma coisa muito interessante. Você pensar em França e pensar em Minas Gerais, né? Um porco. Então, assim, você vai misturar isso. Então, hoje eu vejo muito de a gente estar trazendo de lá para cá e fazendo essa junção das duas culinárias. Bom, e você falou aí de chefes de televisão e tal. Quais são os chefes que te inspiram? Como eu falei, esse é o Leonardo Paixão, né, que faz o programa da Globo. Os próprios chefes também do MasterChef, né? O Fogaça também é um chefe que me inspira, o Eric Jacan, né? Então, esses chefes, é legal eles estarem na mídia e para a gente poder até conhecer um pouco mais, né? Porque, por exemplo, o Leonardo Paixão é de Minas Gerais, né? De Belo Horizonte. Então, muita gente não conhecia antes dele participar ali, né? Do programa. E com essa mídia a gente consegue estar conhecendo muito mais os chefs, né? E eu acho isso muito interessante. Mas o que tem de curioso por aí também, não? Porque eu vejo no youtuber aí, meu amigo, o que tem de chefe... Mas eu acho até muito legal, né? Agora a gente tá na pandemia, o programa MasterChef tá diferente, né? E aí a gente vê lá, passando as pessoas por lá e uns falam o que fazem, o que acontece, e aí na hora do vamos ver, não sai nada. E é muito legal. Legal. O papo de hoje está sendo com o Nicolas Oliveira, ele que é chefe de cozinha, e daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos falar mais ainda de gastronomia, culinária, tem muito assunto dentro desse Pense Nisso, com esse jovem profissional da gastronomia aqui em nossa cidade. Já já nós voltamos com o Nicolas. Muito bem, nós voltamos aqui no nosso Pense Nisso com o convidado especial de hoje, assunto de gastronomia, hein? Está falando um pouco sobre os chefes, está falando um pouco como é que foi o despertar para a gastronomia e tal, mas daqui a pouquinho vamos falar de pratos, e aí, aí é que machuca, né? Aqueles pratos maravilhosos que tão bem ele sabe preparar. Ô, Nicolás, como é que se define uma boa comida? Quem define essa boa comida? É o chefe ou é o cliente? Bom, primeiro, a boa comida, né, do meu ponto de vista, tem que ter o sabor, o tempero, né? Hoje a gente come em muitos restaurantes por aí e você acaba experimentando pratos que você não sente aquele pulo, assim, sabe? Quando você coloca a comida na boca e dá aquele estalo, fala, opa, aqui tem uma coisa diferenciada. Então, assim, eu acho que o tempero, né, é tudo. Mas quem define isso eu acho que é o cliente, né? Porque a gente faz para eles, né? A gente tenta fazer o melhor para eles e eu gosto muito de ter esse feedback, né, dos clientes. Então, na minha opinião, os clientes que definem o que é uma boa comida, né, e se o cara cozinha realmente. E na outra passagem sua aqui no nosso programa, a primeira vez que você esteve aqui, muita gente escreveu, eu me lembro que uma senhora disse que se é verdade que você tem que ter o seu tempero listado, ou se você tem esse toque do tempero nas mãos, sem precisar ter um script aí. Você tem isso aí? Existe realmente isso? Não, realmente existe, né? Por exemplo, no restaurante que eu tenho hoje, todos os pratos a gente tem uma ficha técnica, né? Quais são os ingredientes, quantidade, porque o cozinheiro ele precisa fazer daquele jeito certinho
e uma hora ou outra, né, pode mudar o cozinheiro e a gente não pode perder a qualidade e o padrão. Mas você como chefe, você já tem... Mas por exemplo, lá no meu restaurante, eu elaborei as receitas, né? Então hoje eu faço tudo no olho, né? Eu sei a quantidade e vou provando, porque eu acho que é muito disso também, né? De tá provando, tá ajustando até você chegar no ponto ideal. Agora conta para aquela dona de casa, para aquele senhor ali que está nos assistindo, qual especiaria que é o seu segredinho que você guarda no bolsinho ali? Olha, eu gosto muito de usar o curry em muitas receitas, né? E uma outra coisa que eu uso... Pode ser na carne, no peixe, sem problema? Sim, sem problema. E uma outra coisa que eu acho que levanta qualquer prato é uma boa pimentinha, né? Eu acho que... Pimenta do reino, calabresa... Pimenta do reino, calabresa, dedo de moça, gosto muito de usar, né? Mas eu acho que a pimenta, na verdade, assim, a gente tem que saber dosar, né? Para não passar do ponto, mas eu acho que uma pimentinha sempre dá uma elevada no prato. Qual o prato que você gosta de preparar? Olha, hoje, por estar com um restaurante italiano... Nós vamos falar sobre esse restaurante daqui a pouquinho, mas qual é o prato que você mais se identifica, que você Eu gosta? gosto muito de preparar os risotos, né? E massas, lasanhas, nhoques, mas assim, de especial mesmo, aquilo que eu gosto muito de fazer e comer são os risotos. Trabalha legal com risoto. Trabalho bem legal com os risotos. Risoto é uma coisa que assim, você consegue fazer a base do risoto, né? Normalmente ela é uma só, você vai usar, por exemplo, num risoto de camarão ou de frutos do mar, você usa um caldo de peixe, de camarão. Agora você vai fazer um risoto de queijo, você pode usar um caldo de legumes para fazer, ou um caldo de carne, né? Então assim, a base é o arroz arbóreo, né? Que é o arroz italiano, e os caldos para dar aquele sabor, e aí depois você tem ingredientes diversos para fazer todo tipo de risoto que você pensar. Tá gostando, né? Eu poderia gostar mais ainda dessa entrevista se trouxesse o risoto aqui para a gente provar, né? Mas... uma próxima com certeza. Tem uma pergunta aqui, meu. A atual popularização e mediatização da gastronomia, principalmente pela televisão, é bom para quem trabalha na área? Nós falamos no bloco anterior, mas é bom você reforçar aqui. Olha, eu acho que é bom, tá? Porque dá um pouco de visibilidade, uma visibilidade maior, né, para nossa área, porque assim, eu considero o meu ramo de atividade bastante novo, assim, das pessoas saberem, né? Porque antigamente, né, como falava, cozinheiro, mas não se dava tanta importância a isso, e eu acho que depois que começou, né, a ter essa divulgação da profissão, né, ter os programas aí mostrando como o que acontece, eu acho que isso ajudou bastante para a gente ter um reconhecimento. Quem sabe, sabe, quem não sabe, sai do jogo. É isso aí. É mais ou menos por aí, mais ou também, menos isso aí. Então, temos muitos profissionais aqui, chefes de cozinha, como é o caso do Nicolas, que são respeitabilíssimos, são muito respeitados aqui na cidade, na região, né? Mas tem uns que já saíram fora do jogo, porque não eram tudo aquilo, na verdade. Então, realmente, eu acho que ajuda a dar uma popularizada, né? Sim. Na gastronomia e mostra realmente quem tem valor. Exato. Né? Agora, hoje fala-se muito também de gourmet, né? Alimentação gourmet. Como é que você vê essa gourmetização? Gourmetização, né? Olha só. Pois é, hoje a gente sai aqui e você vê coxinha gourmet, churros gourmet, tudo gourmet. O que é gourmet? Gourmet porque eles querem fazer um negócio, falar que é uma coisa diferente, uma coisa
eu acho que o gourmet, eles pensam em trazer um glamour pro prato, para aquilo que eles estão oferecendo, né? Então, assim, eu acho que isso aí até passou um pouco dos limites, né? Porque hoje você tem tudo gourmet, né? E não é bem assim. O gourmet sim, é uma coisa, né, sofisticada, mais elaborada, é uma coisa diferenciada. Mas não é para tudo também. Mas né? não é para tudo. Aí já estão exagerando, né, na dose aí. Bom, nós estamos conversando com o Nicolas Oliveira, que ele é chefe de cozinha, falando aqui sobre gourmetização. É isso mesmo? É isso aí. Estamos falando sobre alimentação, enfim, a especialidade dele, né? Agora vamos voltar um pouquinho e talvez a senhora que está assistindo o nosso Pense Nisso de hoje, fale, mas é um rapazinho tão jovem, né? Já tem toda essa bagagem. Tem, não é mesmo? Você falou que começou num restaurante aqui em São José, Sim. foi se especializar e trabalhou muito fora de São José também, Sim, né? sim. Você voltou recentemente, não foi? Agora já está fazendo mais ou menos um ano e pouquinho, né, que eu voltei para São José. E daí desse restaurante que você estava, você foi para onde e fez o quê? Olha, nesse tempo, né, na verdade eu tinha um projeto já de abrir um restaurante próprio, né, e então eu fiquei trabalhando aqui no restaurante em São José até o final do ano passado, e já com esse projeto de abrir o meu próprio, e achei que ia conseguir abrir em dezembro, só que assim, a gente acha que é só chegar, vamos abrir, mas não é bem assim, né? Tem todo um trâmite, é demorado, então achei que inaugurar em janeiro, também não consegui, achei que ia ir em fevereiro, não deu, e aí em março eu consegui inaugurar, então assim, foi... Março desse ano? Deste ano. E a pandemia? A gente inaugurou junto. Em março? Inauguramos junto, eu e a pandemia. Mas assim, esse período que eu não consegui abrir foi muito bom também para eu poder me organizar, para fazer um negócio bem feito, né? Montar uma estrutura bacana. Mas assim, a pandemia, como eu abri um restaurante que é exclusivamente delivery, né? Nós não temos salão, então é só delivery. Então isso aí já me ajudou, né? Porque com a pandemia as únicas coisas que não fecharam foram os restaurantes deliveries, né? Então até até nós estamos sabendo que esse restaurante delivery seu está bombando por aí, né? Graças a Deus. Está muito bem, né? E qual a especialidade? Como é que chama? Delícia Itália. Delícia Itália, olha que bonito. Qual a especialidade? Olha lá. É 10 numa lasanha que eu já saboreei, é 10. E daí? Olha, pra frente. Você falou a lasanha é um dos nossos carros-chefes, né? É muito pedida, é muito falada, comentada, né? O pessoal realmente... Pelo menos eu comentei com muitos amigos meus, eu falei, encomende do Delícia porque é uma... Mas realmente a lasanha boa. Caiu na boca do povo, aí o pessoal gostou, né? Mas como falei, a gente tem os risotos lá também, né? Que tem muito pedido, os risotos, mas enfim, os parmegiana, né? Que na verdade o parmegiana ele é brasileiro, tá? Muita gente acha que é italiano, né? Mas é um prato que a gente criou. O parmegiana? É brasileiro? Sim, a gente criou o parmegiana. Só que a gente usa ingredientes, né? Um molho de tomate bem feito, a moda italiana, uma mussarela. Então são ingredientes, né, italianos, mas é um prato que foi criado aqui, né? E também é um dos nossos carros-chefes, o pessoal elogia bastante. Então, quando veio a inauguração e veio a pandemia, você criou o delivery para passar essa turbulência toda e o delivery cresceu. Não, na verdade, eu já fui para abrir pensando em delivery. Ah, sim. Né? Porque assim, eu inaugurei uma semana antes de começar a fechar os restaurantes, né? Então,
eu já estava pensando abrir primeiramente um delivery para ver como seria a aceitação, né, das pessoas, e graças a Deus aceitaram muito bem. Hoje a gente consegue atender não só São José, mas a gente tem muitos clientes de Jacareí, de Caçapava, né? E inclusive a gente faz entrega nessas cidades, né? Então é isso. A senhora e o senhor que estão nos assistindo, deve imaginar, mas eu gostaria de provar essa lasanha, né? Ou então esse risoto. Mas como é que eu faço? Não tem um restaurante físico? Então daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, ele vai dizer como é que é a logística disso para ele produzir essa especialidade, essa especiaria maravilhosa, que é o caso da lasanha, o risoto, ou aquilo que ele faz, e chegar até sua casa aí, já aqui no Pense Nisso. Muito bem, estamos voltando aqui ao Pense Nisso na TIC TV, a sua TV regional. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, o senhor, a senhora, você jovem que todas as noites acompanha o nosso Pense Nisso aqui e se interessa pelos assuntos que são tratados nesse programa. Hoje o assunto é gastronomia e hoje nós estamos falando aqui só de coisa boa, hein? Lasanha, risoto, falei de arroz carreteiro. Bom, e o entrevistado de hoje é esse homem que conhece tudo sobre gastronomia, chefe de cozinha, o Nicolas Oliveira. Bom, Nicolas, você criou então a Delicie Itália e delivery. Delivery entrega em casa, na tua casa, né? Isso. Agora, esse nosso telespectador está pensando, poxa, eu queria encomendar uma lasanha, né? Como é que eu faço? Qual é a logística para chegar essa lasanha na casa desse cidadão? Chegar quentinha, como é que é a coisa? Bom, hoje a gente trabalha com os aplicativos, né, de entrega, né, que ficaram até muito famosos agora na pandemia, inclusive, né, já vinham fazendo grande sucesso antes e tiveram uma impulsão maior agora, né? Então a gente está em quase todas as plataformas de delivery, os aplicativos. Também fazemos os pedidos pelo WhatsApp, telefone fixo. A gente conta com uma frota própria de entregadores, né? Como eu comentei, a gente consegue entregar em Jacareí, Caçapava, que são cidades vizinhas, e por ter essa frota própria, então a gente consegue fazer as entregas um pouco mais distantes, né? Tem que encomendar antes? Olha, normalmente os pedidos lá são preparados tudo na hora, tá? Não é nada congelado, né? Tudo feito na hora. Então os pratos, né, variam em média de 30 a 50 minutos para serem preparados. Mas dependendo da localidade da entrega, né? Então eu diria que 1 hora e meia para a comida estar na sua casa, quentinha, para você saborear. Então, olha, você está vendo aí o telefone da Delícia Itália. Você pode fazer a sua encomenda e é tudo isso que ele disse. Aí você espera aí 40 minutos, 45 minutos, dependendo da localização. Você vai receber em casa quentinha, né? Aí é só devorar. É isso aí. Além de lasanha, se você pudesse repetir, lasanha, risoto, o que mais? Bom, a gente tem os espaguetes, né? Temos espaguetes, os tradicionais, ao sugo, bolonhesa. A gente faz um espaguete com camarões também, que é muito gostoso. A gente tem as lasanhas, os risotos, os parmegianas, filé mignon, frango e o parmegiana de tilápia também, que é um diferencial nosso. A gente trabalha também com alguns pratos que os clientes estavam me pedindo, que já tinham provado de algum ou outro evento que eu já tinha feito, como por exemplo a bacalhoada, que a gente faz lá, que é um prato que é feito por encomenda. Eu tenho costelinha com barbecue, né? Então assim, é um cardápio bem variado e a gente foi se adequando ao que o pessoal gostaria de provar, sabe? Porque o intuito era coisas italianas, mas
Aí o cliente pede, você não faz isso, você não faz aquilo, e a gente vai se adequando. E graças a Deus, todos esses pratos fazem bastante sucesso, né? Essa bacalhoada aí, o pessoal encomenda bastante, né? É um prato um pouco mais demorado, por isso que a gente faz por encomenda, né? Mas é de massa, a peixe, carne, temos um cardápio variado. Se alguém for fazer um evento especial, a sua empresa vai até esse evento para preparar esse cardápio? Sim, nós vamos, né? Perguntando isso porque o nosso diretor aqui, o Luiz Faria, ele quer fazer um jantar na sua casa, já nos convidou, então já tem aqui um chefe de cozinha, viu, Luiz? Para preparar tudo aquelas delícias. Eu até assim, antes de eu estar com o meu próprio restaurante, eu fazia esse trabalho de personal chef, fazia alguns eventos. Isso chama personal chef. Então eu fazia alguns eventos para empresas, para alguns grupos fechados, até mesmo para aniversário, comemorações. Então o pessoal acaba querendo fazer uma coisa diferente, e aí eu fazia esse serviço antes, mas a gente continua. Claro, agora a gente está um pouco mais corrido, mas a gente não deixou de fazer. Hoje a gente também consegue oferecer o cardápio do Delize, por exemplo, e muitas outras coisas no conforto da casa de vocês. Que legal. Tem um detalhe aqui que me chamou a atenção, rapaz. Tradicionalmente no Brasil, as mulheres são as responsáveis pela cozinha no cotidiano, né? Apesar disso, grande parte dos chefes de cozinha de referência no país são homens. Por que isso ocorre? Mulher só na cozinha? Olha, tem muita mulher boa, né? Excelente, mas chefes de cozinha aí que realmente deixam os homens ali no chinelo, né? Eu não consigo assim entender muito porque eu acho, né? Talvez esses dados aqui é em razão do YouTube, né? Porque só tem homem no YouTube, né? Ensina como é que você prepara uma carne. Eu acho que, infelizmente, claro, a gente já teve uma grande evolução, estamos evoluindo na questão machismo, feminismo, né? Até está na moda hoje isso aí, esse assunto, e eu acho que assim, o Brasil em si ainda é um pouco machista e dá, né, uma certa visão ali priorizando, né, o homem, enfim, mas eu acho que tem muita mulher talentosa e muito melhor que muito homem por aí, né, na cozinha, e são tão capazes quanto qualquer homem. Não existe diferença entre mulher e homem na cozinha, não? Eu acredito que não. Eu já dá uma diferença muito grande, viu? Porque um ovo ali já sai totalmente enrugado. E como é que você consegue enxergar o Senado da Gastronomia em São José atualmente? Olha, é interessante que há um ano atrás eu responderia de outra forma, né? Hoje, infelizmente, pela pandemia, é uma tristeza que a gente vê tantos restaurantes, né, que tiveram que fechar. Realmente é triste pra gente que é da área, a gente vê a luta porque não é fácil, né, manter um comércio aberto, seja restaurante, qualquer comércio, não é fácil, né, se manter. E a pandemia, né, destruiu muitos restaurantes aí, mas eu vejo uma evolução em São José. Hoje a gente tem alguns restaurantes de alta gastronomia na cidade, que há alguns anos atrás a gente não tinha, né? Às vezes alguém até tentava abrir, ficava ali 6 meses e já fechava porque não dava ibope, né? Hoje a gente tem alguns restaurantes bem bacanas de alta gastronomia aqui, excelentes chefes na cidade também, e eu vejo que cresceu, e pelo que eu tenho acompanhado, os principais conseguiram se manter, né? Continuam abertos, continuam funcionando, e eu vi uma evolução grande nisso, e até uma aceitação maior do cidadão,
joseense ou daqui do Vale do Paraíba em si, né? Porque antes o pessoal saía muito, ia para São Paulo para comer um negócio diferente e tal. E eu acho que até esses programas de gastronomia, tudo também influenciaram, né? O pessoal quer experimentar comer um negócio diferente, num lugar mais legal, né? Mas hoje eu vejo São José com ótimos restaurantes de alta gastronomia e ótimos restaurantes de todos os níveis, né? Porque a gente é muito bem servido aqui em São José, né? Você vai, tem muito lugar, o famoso PF, tem lugar aí que é de cair o queixo muito realmente, bom. Que é muito gostoso, é muito bem feita a comida. E aproveitando esse comentário seu, nós queremos ser solidários, somos solidários aos proprietários de bares e restaurantes aqui da cidade por tudo que passaram, que tem passado, né, em razão dessa pandemia, né? Sim. Eu acho que, sim, existia um protocolo, né, mas foram muito penalizados, não, os sim. donos de restaurantes, né? Foram muito, eu acho que é uma coisa que eu ficava vendo, por exemplo, mercado lotado, ônibus lotado e a demora para a reabertura dos restaurantes, dos bares. É uma coisa que me deixava até inconformado. Eu falava, como é possível? Como que não abre? Né? Foi realmente uma judiação ver essa demora e aí por essa demora muitos restaurantes fechando, né? E é meio incompreensível, mas aconteceu e agora é superar, né, essa fase. E aos poucos eles estão retornando às suas atividades, mas como você disse, muitos tiveram que abaixar suas portas, né? Não só aqui em São José, como em outras cidades, em São Paulo, sim. Rio de Janeiro, a gente viu aí restaurantes renomados, né, tendo que abaixar suas portas. Com certeza. Então essa pandemia realmente atrapalhou a vida de muita gente, né? E aqui em São José especificamente, nós tivemos sim um trabalho um pouco mais agressivo em cima dos restaurantes da cidade que ficaram fechados, muitos fecharam definitivamente, né? E alguns estão tentando aí sobreviver, né? Bom, daqui a pouquinho no nosso quarto bloco nós voltamos a falar com o Nicolas Oliveira, que hoje é o nosso entrevistado. Estamos falando aqui de gastronomia, estamos falando de uma boa comida e já eu quero, para você que está nos assistindo, fazer umas perguntas para ele que vai nos interessar, os melhores pratos que ele já saboreou, né? Já, aqui no nosso Pense Nisso. Muito bem, voltamos aqui ao Pense Nisso na Think TV e hoje o assunto é gastronomia. Estamos conversando com esse jovem chefe de cozinha aqui que está nos falando de todas as especialidades, pratos e nos dando uma aula de gastronomia dentro do nosso programa. Tenho certeza que o senhor está gostando e o senhor também está gostando. O segredo da especiaria ali, qual foi mesmo que você falou? O nome do tempero, né? O curry. Pimenta e o curry. Pimenta e curry. Então eu sei que a senhora vai fazer nesse final de semana aí uma carninha, ou uma carne de porco, uma carne bovina e vai usar o curry. E acha fácil esse curry no mercado? Sim, é bem fácil de encontrar. E uma pimentinha, e aí depois, na segunda-feira, comenta com a gente aí, né? Se quiser convidar, estamos aí, né, Luiz? Não é verdade? Agora nos conte, você que é muito rodado aí, você que conhece muitos restaurantes, né? Quais são os melhores pratos que você já saboreou? Além do seu risoto. Eu sou muito fã de carne, peixe, né? Então eu gosto, como eu falei, gosto de uma boa bacalhoada, uma boa moqueca. A carne eu gosto, ter um prato que eu comia há muito tempo, e ele nunca me saiu da cabeça e eu nunca imaginei um prato daquele jeito, né? Um medalhão de filé mignon com camarão, gorgonzola e bacon. Se eu pensar, né, nesses ingredientes, você fala, parece que não combina muito bem, né? Carne, camarão, bacon, gorgonzola, e a combinação desses ingredientes juntos
Eu acho que foi um dos melhores filés que eu já comi, realmente. Deu água na boca agora, hein? Muito bom. Bom, e uma outra pergunta que eu quero te fazer. Nós falamos no primeiro bloco do programa sobre a culinária de outros estados, né? E você, com certeza, conhece a culinária de todos os estados. Qual é aquela que mais lhe atrai? Você falou da baiana, ou da gaúcha, ou da paulista, né? Qual que mais lhe atrai? Olha, eu, assim, como eu falei, eu gosto de uma pimentinha, né? Então, assim, a baiana, hoje, por exemplo, eu fiz uma moqueca de cação e é um dos pratos que eu adoro, né? Então, a culinária baiana, gosto da culinária mineira, né? A boa barriga de porco, bem a pururuca, né? Então, eu gosto muito da comida brasileira, né? Mas a baiana, a mineira, são das mais especiais para mim. Então vamos falar com aquela dona de casa que está nos assistindo, Nicolás. Por exemplo, a dona de casa ela tem que lavar, passar, fazer a comida diária, né? Alimentar a família toda, né? E muitas vezes a gente percebe que a dona de casa diz, mas o que eu vou fazer hoje de almoço, de janta? Eu não sei o que eu vou fazer, né? E aí ela vai improvisar. Qual a orientação que você dá para essa dona de casa, para ela ter ali um cardápio já semanal, para ela mesmo não sofrer? Olha, tem muita coisa que é assim, na verdade, tem coisas que são simples, tem coisas que são um pouco mais difíceis, mas sempre fazer, eu gosto muito, por exemplo, de bife empanado, né, que é uma coisa simples e muito gostosa de ser feita, uma banana milanesa, né, que também é uma coisa que a gente sempre tem em casa, uma banana, às vezes a gente até perde, né, por não usar, e dá um diferencial, né, comer alguma coisa um pouco diferente. Eu sou um pouco suspeito, porque eu gosto muito de queijo, né, também, e então assim, a gente consegue usar queijos em muitos preparos, né, para dar uma diferenciada, né, porque para sair um pouco daquele trivial arroz, feijão e um bife, a gente pode incrementar. Hoje, por exemplo, é uma coisa muito simples você fazer, vou fritar um bife acebolado, por exemplo, né? Eu gosto de colocar um pouquinho de vinho e um pouco de shoyu, manteiga gelada. Você coloca ali, depois que o bifinho estiver frito, coloca uma dose de vinho, um pouquinho de shoyu, aquela manteiga gelada ali, ele vai dar aquela engrossada, aquela encorpada, fica um molhinho sensacional, né? E não precisa ser vinho caro não, qualquer vinho, o vinho da sua preferência, né? Então é uma coisa que, às vezes, final de semana você abriu um vinho, não tomou tudo, e aí sobrou um restinho lá, faz essa experiência, coloca lá o vinho, o shoyu, a manteiga, junto com o bife acebolado, você vai ver que o resultado é sensacional. Que dica legal, hein? Então, com aquele bife que normalmente a gente está acostumado a comer, está meio seco, né? Isso. Como diz o sola de sapato. Sola de sapato. Você joga um vinhozinho ali, um shoyu, uma manteiga gelada, ele dá uma encorpada. Dá uma encorpada. Fica simples, né? Simples, bem simples. E salada? Olha, eu gosto muito de fazer assim, o vinagrete. A gente fala assim, vinagrete, a gente pensa em vinagrete churrasco, né? É o que vem na cabeça. Não é Mas isso? o vinagrete, o nome vinagrete é a mistura do vinagre com o azeite. Isso é um vinagrete, né? Então você adicionar ali um vinagre balsâmico, um azeite, e aí você vai emulsionar, que a gente chama, né? Pode ser com um garfinho mesmo, né? Bater, ele vai ficar uma consistência um pouco mais grossinha assim, e aí você pode colocar ali naquele vinagrete, por exemplo, um suco de laranja, um limão siciliano, para dar frescor, né? Eu gosto muito de salada que tem esse frescor, né? Então você pode adicionar até um suco de abacaxi, né, nesse vinagrete, e para temperar a sua salada também fica show de bola. E tem que ser um azeite muito especial, né? Eu tenho um azeite lá que eu ganhei do Ralph, não sei se você conhece o Ralph Oliveira, né? Qual é a marca dele? Eu acho que o que ele mandou para você
foi o Batalha, o azeite Batalha. É um azeite brasileiro nosso aqui. Brasileiro, né? Isso. Muito bom, hein? Muito. Então ele dá uma enriquecida ainda maior nessa salada. Com certeza. Né? Então a senhora dona de casa está ouvindo aí, ó, que conselho que a senhora está recebendo de um chefe de cozinha, simples, tudo, né? Simples. Bifinho, shoyu, vinho, uma saladinha, azeite, o vinagrete, que fala vinagrete, todos nós pensamos. Pensa só no dia de churrasco tem vinagrete. Não é, né? Não Pode é. ser todo dia, né? Pode ser todo dia, exato. Eu fiz essa pergunta para você da primeira vez, eu quero tornar a repetir. Nós temos restaurantes aqui a contento para aquelas pessoas que aqui vivem e aquelas que vêm de fora também, ou falta restaurantes aqui na nossa cidade para atender esse público mais categorizado? Eu acho que hoje a gente já está bem servido de restaurante aqui na cidade. Temos pelo menos aí, chutando aqui, lembrando de cabeça, assim, falar uma meia dúzia de restaurantes, né? Mas eu acho que para São José é uma grande evolução. A gente ter uns 6 restaurantes que sirvam assim uma comida de alta gastronomia já é um grande avanço, e eles dão conta de recepcionar o pessoal do Vale e a própria população da cidade, né? Tem bons atendimentos, né? São bons restaurantes que nós temos hoje, né? Só que a gente sabe que hoje sair para comer é um pouco caro, né? É isso que eu ia perguntar para você. Qual é o impacto de você ir comer fora com a família e receber em casa no delivery, como é o seu caso? Pois na verdade eu fui assim até perceber esse impacto, né, realmente com a pandemia, porque, sim, lógico, eu sempre pedi delivery também, mas vivendo é que a gente percebe as coisas, né? Então, assim, agora com a volta dos restaurantes, a gente, pelo menos assim, na primeira semana de reabertura, né, claro, teve uma queda, né, no movimento pela reabertura, mas inclusive eu também não vi a hora de poder sair para comer uma coisa diferente, né? E eu percebi que realmente a gente gasta muito mais saindo, né? Hoje, põe aí que você vai sair para comer, você não vai gastar menos de R$150, um casal, né? 150, R$200. Se você for pedir uma comida na sua casa com 150, R$200, você vai ter comida pelo menos por uns 2, 3 dias ali. Poxa, e tranquilidade do seu lar, né? Exato. Serve em casa. Segurança hoje, né? Que a gente está na pandemia, né? As pessoas parecem que acham que acabou, mas ainda não acabou, né? Então, assim, até para se proteger mesmo, ainda vale a pena, às vezes, ficar um pouco Se quiser encomendar, você tem aí o telefone, Zap, é só ligar que a Delice Itália manda na sua casa. Isso aí. E aonde você quer chegar, meu amigo? Continua no delivery? Olha, ou teremos aí um grande restaurante aqui na cidade? É uma boa pergunta. Inclusive, eu tenho pensado nisso, né? Estava pensando em abrir um restaurante físico com mesa e tudo, mas eu acredito que ainda não é o momento, né? E também penso em talvez criar franquias do restaurante, do Delize, né? Então, a gente está pensando, está se organizando, está colocando as ideias, está crescendo, colocando as ideias aí no papel, e para não tomar nenhuma atitude errada também. Então, assim, a gente espera ter as franquias e, quem sabe, também abrir um restaurante físico. Bom, de março, quando você abriu o seu delivery, para agora, outubro, nós estamos no mês de outubro, né? Você viu o início da pandemia, você viu a decadência de muitos restaurantes aí. Hoje, como é que você está vendo esse horizonte? Tem jeito de melhorar? Tem. Vai melhorar. Está melhorando. Né? Eu vejo que não vai demorar muito, não. Daqui a pouco volta à normalidade total, mas eu vejo
com bons olhos o crescimento da gastronomia aqui em São José, dos restaurantes, né? Eu acredito que daqui a pouco vai começar a voltar novos restaurantes a abrir aqui em São José. Então eu acredito num horizonte bem amplo aqui para a gastronomia da cidade. Nicolas, muito obrigado pela sua participação no nosso Pense Nisso de hoje. Foi um assunto interessante, que eu tenho certeza que todos gostaram. Você deu aí uma aula de como chefe de cozinha tão competente que você é. Obrigado. Ajudou muito aqueles que estão nos assistindo e vai voltar mais vezes aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Leve um abraço ali para o Ralph de Oliveira, pai dele, né? A todos e muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer novamente estar aqui com você. Legal, papo delicioso hoje, hein? Sobre gastronomia. Falamos sobre risoto, falamos sobre arroz carreteiro, falamos sobre lasanha, falamos sobre cação, falamos sobre tantas coisas boas no programa de hoje. Com certeza você gostou, se apetitou, não é mesmo? Com certeza. E obrigado, hein? Mais um programa Pense Nisso aqui na Tink TV hoje com a presença ilustre do Nicolas Oliveira, o filho do Ralph. Muito obrigado e amanhã às 10 da noite estaremos de volta aqui na Tink com mais um entrevistado, mais um assunto importante no nosso Pense Nisso. Muito obrigado e até lá.